Vamos ler a Bíblia? Nós estamos numa série sobre Tito. Como eu disse na semana passada, me anima muito fazer essas pregações que pegam uma parte toda da Bíblia e a gente pode ver do primeiro ao último versículo, porque se há uma coisa imprescindível numa igreja sadia é o conhecimento profundo da palavra. Não há igreja sadia se essa igreja não conhecer a palavra. É impossível que isso aconteça. É impossível que uma igreja cresça de maneira saudável e orgânica se ela não conhecer a palavra de Deus. E há uma grande dificuldade hoje porque nós estamos imersos numa cultura que gosta de receitas rápidas, práticas, que gosta de coisas que você experimenta agora e resolve o seu problema daqui 15 minutos, como, por exemplo, 7 passos para o sucesso espiritual. Pregações do tipo 7 passos para o sucesso espiritual são interessantes porque você vai receber 7 pontos importantes que você não vai conseguir cumprir depois para ficar com aquela crise de consciência do que deveria ter sido e acabou não acontecendo. O problema de muitas dessas mensagens é que falta a elas uma sólida reflexão bíblica, porque o que nós precisamos não são esses 7 pontos para o sucesso. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos da orientação clara de Deus através da palavra, moldando e direcionando a nossa vida em direção a Cristo Jesus. Então nós estamos estudando Tito. Queremos lembrar que Tito é um discípulo de Paulo que está liderando uma igreja em formação. Uma igreja nova, num lugar diferente, onde a fé cristã estava chegando. Então, Paulo dá instruções para Tito, para tentar dizer para ele assim, cara, o que você tem que fazer para que essa igreja cresça de maneira saudável é isso e aquilo. Então ele escreve essa pequena carta de 3 capítulos para mostrar para Tito passos básicos imprescindíveis para que uma igreja, seja ela em formação ou não, no caso de Tito era uma igreja em formação, seja saudável. Nós vimos na semana passada que a primeira coisa que Paulo diz logo no primeiro capítulo é: coloca nessa igreja liderança que seja abençoadora. Porque Paulo sabia, e ele poderia ter escrito isso hoje de manhã, que um dos grandes problemas de qualquer cultura e de qualquer sociedade é a falta de referencial. Quando nós olhamos procurando algum referencial que seja interessante para seguir e não encontramos absolutamente nenhum. E agora então ele vai dar continuidade a esse texto. Lembre-se, ele falou da falta de referencial, da necessidade de líderes na igreja que possam abençoar a comunidade, pessoas para as quais nós possamos olhar e imitar a conduta cristã, assim como Paulo disse numa de suas cartas: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós vamos hoje ver o capítulo 2, então se você está aí online com a sua Bíblia, pode conectar lá, a nossa conexão é Wi-Fi Free. É o inglês de Massachusetts, tá? Não vão estranhar. Nosso Wi-Fi é aberto, deve estar. O Wi-Fi está funcionando? Ele tá meio assim, pressão 17/10, mas tá bem. Ele vai. A partir do capítulo 2, versículo 1. E agora Paulo volta a tratar de um assunto importante, e você vai ver de novo que ele poderia escrever isso hoje de manhã. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Veja que Paulo começa dizendo, você, porém. O contexto em que Paulo está escrevendo para Tito é uma sociedade deturpada, uma cultura anticristã, em que a maioria das pessoas não obedece a Deus. Tito poderia ser muito bem mais um cara dentro dessa cultura toda pensando assim, se todo mundo faz, eu vou fazer também. Se a cultura é assim, eu preciso me adequar à cultura, até mesmo para ter uma possibilidade de falar essa cultura. Paulo sabe que a cultura tem sim pontos de contato que nós podemos usar na pregação do Evangelho, mas sabe que grande parte da cultura na qual estamos inseridos é marcada pelo pecado. É por isso que
Paulo está dizendo para Tito? Você, porém, dentro de uma cultura cheia de pecado, dentro de uma cultura de ensinos doutrinários fantasiosos e antibíblicos, você vai agir de maneira diferente. Mesmo que todos não estejam fazendo o que é correto, faça sempre o que deve ser feito à luz do Evangelho. É engraçado, porque muitas vezes a nossa desculpa para continuar fazendo alguma coisa que nós mesmos sabemos que não está correta é o argumento de que todo mundo está fazendo igual a gente. Como se o simples fato de que todo mundo está fazendo algo parecido com a gente, ou nós estamos fazendo algo parecido com todos, desse legitimidade a isso. O que não é verdade. Nunca foi verdade à luz do Evangelho e nunca vai ser verdade se você comparar com a palavra de Deus. No entanto, é claro que nós, até para livrar a nossa, nós sempre nos comparamos com o que pior há na sociedade. Pode ver, geralmente quando nós estamos numa discussão que envolve algum tipo de problema espiritual que nós temos, a resposta que nós geralmente damos é assim, mas veja, eu não sou igual àquele assassino que a gente viu na TV, no jornal ontem à noite. A pergunta é, por que as pessoas nunca se comparam a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo? A gente sempre se compara com o que há, em tese, de pior, nos esquecendo que o grande depositário de maldade na sociedade não está geralmente naquilo que nós vemos na TV, mas está naquele que nós, como cantamos, olhamos diante do espelho. O mal que está dentro de nós. Você, porém, Paulo dizer você, porém, é quando você está apresentando um trabalho diante de uma banca. Já passou por isso? Você tem que apresentar um TCC, alguma coisa, você está numa entrevista, alguém vai dar o feedback, aí a pessoa começa assim, gostei muito de você, você é uma pessoa agradável, você escreve bem, você fala bem. Se a pessoa começou assim, saiba de uma coisa, você rodou. Você rodou. Você está perdido. Porque você sabe que vai chegar aquele momento em que a pessoa vai falar o quê? Mas... na hora do mas, dá vontade da gente sair correndo. A gente, sei lá, a gente tenta ficar absorto para não ouvir mais nada. Mas você sabe, a partir daquele momento, você vai começar a ouvir algumas coisas que não são lá tão interessantes. É mais ou menos o que Paulo está dizendo para Tito. Você, porém, fique atento. Porque o fato de você viver numa sociedade totalmente deturpada, como cristão, não dá nenhum direito para você seguir a onda. Não vá surfar a onda da sociedade que está inserido. Porque essa onda vai matar você. Paulo está falando aqui para os homens idosos. A gente não tem uma pesquisa definitiva sobre mais ou menos o que significava um homem idoso na época de Paulo. Ele não está querendo falar para os maiores de 60, do tipo, se você já pode pegar o ônibus de graça, agora eu quero falar para você. Se você já pode entrar na fila e furar a fila, é uma regra para você. Porque há alguns documentos que mostram que a média de idade em alguns locais no primeiro século era de 40 anos. Mas você não pode esquecer que a mortalidade infantil era altíssima. Então, até para uma questão de equilíbrio na média, havia gente, a Bíblia tem muitos relatos de pessoas bem idosas lá com seus 70, 80 anos. No entanto, Paulo agora diz para Tito, fale para os idosos, aqueles que já são experimentados, aqueles que em tese têm sabedoria, para que ajam da maneira X, Y e Z. E se você voltar um pouco depois, você deve fazer isso em casa, voltar lá para o capítulo 1, você vai notar que as regras de conduta cristã para os idosos na igreja é praticamente a mesma que Paulo acabou de dar para os líderes. Se você olhar para o texto que nós estudamos semana passada, no capítulo 1, e ver as qualificações que Paulo tinha dado para presbíteros e diáconos, é praticamente a mesma qualificação necessária que ele dá para aqueles que são idosos. O que Paulo está tentando fomentar naquela igreja de informação é um exército, um contingente de pessoas para as quais nós possamos olhar e aprender como viver. O que Paulo está dizendo é, se você é líder, ou idoso,
ou experimentado, você tem a obrigação de inspirar outras pessoas com a sua conduta a viver de acordo com a palavra de Deus. E veja que Paulo diz, e principalmente para líderes, que eles têm que ter um bom conhecimento da doutrina. Mas veja que os grandes pontos que Paulo está tratando têm a ver com a conduta. Porque a Bíblia sabe que nós, seres humanos, gostamos muito de ideias. É mais ou menos assim, você está ouvindo alguma pregação, alguém fala alguma coisa interessante, você diz assim, puxa, é isso mesmo. Ó, gostei dessa ideia. Gostei desse insight que o cara teve. A ideia nos apaixona. Mas você já notou como geralmente a ideia não nos transforma? O que nós precisamos na conduta cristã é deixar de nos apaixonar pela ideia, pelo insight que o cara teve e passar a sermos transformados por aquela ideia, por aquele insight, pela palavra de Deus. E aí Paulo diz, você tem que colocar pessoas, líderes e homens que sejam referencial na comunidade de conduta cristã que inspirem a outros. Agora, se você não é nem líder e nem idoso, você não fica isento. Porque, claro, se você tem numa comunidade pessoas que são chamadas para viver de maneira digna, para inspirar outros, do outro lado, você tem pessoas que na conduta cristã são chamadas a buscar inspiração em alguém. Claro que na nossa cultura, muitas vezes consumidora até de igreja, é muito simples e muito fácil você participar ou querer participar de uma comunidade sem nenhum tipo de envolvimento. Porque, claro, o envolvimento é altamente comprometedor. Alguém sempre vai encher a sua paciência no envolvimento. Porém, desde o começo, sempre que uma igreja está sendo formada, está sendo ensinada, você tem de um lado o desafio para que pessoas inspirem. E de outro lado, o desafio para que essas pessoas busquem inspiração em relacionamentos saudáveis que vão conduzir a igreja toda em direção a Cristo. Assim, lembre-se, se você já é experimentado na fé, e eu sei que há aqui algumas pessoas que já têm bons anos de cristianismo, a sua conduta tem que ser uma conduta de tal forma que inspire a outros. Se você tem lá, claro que não há uma regra definitiva de tempo para isso, mas se você tem, vá lá, 10 anos de cristianismo e não está inspirando de alguma forma, há um problema sério a ser resolvido em questões espirituais primárias na vida. Também, se você está frequentando uma comunidade há algum tempo e já entendeu minimamente a dinâmica da comunidade e não está procurando colar em alguém, tá ligado? Porque, e assim, não adianta dizer que a gente tem dificuldade com isso, porque brasileiro não tem dificuldade com isso. Você pode ir sozinho para a balada. Sozinho você não termina. Agora, no bom sentido. Estou querendo aqui usar o sentido de amizade, porque senão o pessoal já vai começar a mandar e-mail para nando@almadigital.com.br xingando a gente. Porque você chega num lugar, mesmo que você não conheça ninguém, né, como é que você chega na balada, daquela dançadinha do tipo, dançando sozinho? Dançando sozinho aqui é tipo balada assim, sabe aqueles bonecos de Olinda? Tá, o boneco de Olinda, só balança o braço, o bonecão de Olinda. Sempre na balada, o começo é boneco de Olinda. Que tal? De repente você dá aquela disfarçada, pega um copo de o quê? O que é isso? Ah, Schweppes. Guaraná com Guaraná, Schweppes. Água de coco. Você fica lá dançando, você não conhece ninguém. Aí você nota, bonecão de Olinda ali. Você nota que tem um grupinho ali, que você fala, um grupinho ali legal. O pessoal ali tomando outros slaps. Aí você disfarçadamente vai chegando. Vai chegando. Dependendo de como você é, você deve estar em trauma agora, porque sabe que toda vez que você chega, a roda abre. É o cara que ele é conhecido como ponto final no assunto. Mas vira e mexe, você dá sorte, você chega, encontra alguém, e aí, tá tomando uns slaps? Uns slaps. E pronto, o brasileiro sabe fazer isso. O brasileiro sabe colar, sabe se conectar. O problema é que nós não transferimos coisas boas que nós temos na nossa cultura, como brasileiros, não transferimos isso para o evangelho.
É inadmissível você participar de uma comunidade sem se conectar com pessoas que possam abençoar, inspirar e discipular você. Porque o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é conecte-se com pessoas. Busque aqueles que são referencial para você aprender como ser cristão, para você aprender como ser um bom marido, boa esposa, um bom pai, boa mãe, bom filho, boa sogra. Boa sogra, nós precisamos de sogras exemplares. A possibilidade de haver sogras exemplares mostram que nós não somos cessacionistas, ou seja, nós cremos na continuidade dos dons e dos milagres. Deus pode levantar essas mulheres. Você aqui que é sogra, converta-se. Antes que o pessoal fique mandando e-mail para nando@almadigital.com.br e falando mal de sogra, porque a gente fala mal de sogra, porque o pessoal não entende ironia, né? Tem que explicar. A minha mãe está sentada aqui, a sogra está rindo, tá? Então, mas minha mãe é excelente sogra. Falando em sogra, veja a continuidade do texto. Falando em sogra, vamos voltar para o texto. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Sim, já tinha sogra assanhada, velha assanhada naquela época. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Porque, claro, não há nada tão ridículo do que uma velha fofoqueira e bêbada. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Antes que você queira xingar, nós estamos num contexto cultural diferente do nosso, em que a mulher tinha como máxima ocupação estar em casa, fazendo lá os quitutes e cuidando de 65 filhos que tinham. A estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante que nesse ponto, Paulo não diz para Tito ensinar as mulheres mais jovens. Talvez até pelo fato de Tito ser um cara jovem, Paulo está dizendo assim, olha, vamos tomar cuidado com algumas coisas. Para evitar alguns problemas e colocar cada coisa no seu devido lugar, quem é que Tito deveria ensinar a ter um padrão de vida exemplar para que ensinasse as outras mulheres mais jovens? As mulheres mais velhas. Você consegue notar a teia que a Bíblia está construindo na relação comunitária da igreja? Líderes e homens mais velhos inspirando a todos, e mulheres mais velhas inspirando mulheres mais novas no seu relacionamento familiar a serem, e inclusive mulheres mais velhas que são, segundo o texto, capazes de ensinar aquilo que é bom. E ele diz que isso é importante para que a palavra de Deus não seja difamada. A voz de mulheres mais velhas tem muito mais influência numa relação comunitária sadia que inclusive a voz do pastor da igreja. Porque o pastor da igreja pode pregar para a sua igreja no domingo à noite. Porém, mulheres cristãs experientes e sadias vão ensinar as outras a semana inteira. Agora, sabe o que nós temos visto de mulheres cristãs mais experientes e mais velhas por aí? Conselhos que caberiam muito bem como seguidoras de Satanás. Quando às vezes vem alguém mais novo tentando fazer algo parecido com o cristianismo, geralmente a voz de algumas mulheres mais velhas soa do tipo, não seja boba. Não seja boba. Já ouviu isso ou não ouviu de mulheres cristãs que deveriam ser experientes? Não seja tonta. Porque eu cheguei a fazer isso e só levei na cabeça. Esse argumento é absurdamente idiota, porque o cristianismo em nenhum momento garante que você fazendo aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito,
todas as coisas continuariam bem para você. Porque, se eu não me engano, o mestre de toda essa história diz: se perseguiram a mim, vão perseguir a você também. No entanto, nós não fazemos o que devemos fazer porque seremos recompensados por isso. Nós fazemos o que devemos fazer porque a coisa é certa a fazer. Geralmente, as pessoas perguntam assim: se Deus de alguma forma sabe todas as coisas, e se Deus de alguma forma sabe quem vai se converter, por que eu tenho que evangelizar? Primeira resposta: porque Ele mandou. Simples assim, porque Ele mandou. Agora, se Ele mandou, eu vou lá e faço. Eu vou fazer o quê? Eu posso até depois, quando chegar no céu, tentar discutir com Deus todas as vertentes e viés envolvidos nisso, mas a primeira coisa é: Deus mandou, faça. Garantia de sucesso? Nenhum. Até porque o amor é altamente perigoso. Quando você ama alguém, você se expõe. E isso não deveria nos assustar. Porque, em tese, quem mais amou na história foi quem? Em tese, quem mais amou na história foi um tal de Jesus. E a gente sabe onde é que essa história deu. A gente sabe onde é que essa história foi. As partes finais dessa história envolvem uma tal de cruz. E aí a gente olha e diz assim: ai, eu fiz o que é bom e aí não fui recompensado. Bem feito, fez com a ambição egoísta, fez porque queria ser recompensado, vou até torcer para não ser recompensado, para não ficar mais chato. É igual aquela pessoa que fala assim: eu fiz para Deus. E aí ninguém falou nada, falou assim: ninguém nem fala nada, né? Você não fez para Deus? Não foi para mim, não tem que falar nada, não vou me intrometer na história. Essa história não é minha. Mulheres mais velhas inspirando mulheres mais novas a viver de maneira santa. Você que é mulher mais nova, quem poderia inspirar você? E se você é uma mulher um pouco mais idosa, eu sei que é complicado essa parte para as mulheres, considerar-se mulher mais idosa. Mas se você sente um chamado especial da parte de Deus, como uma mulher experiente no cristianismo, inspire outras. Inspire outras. O texto continua: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Porque, é claro, o vigor da mocidade não pode ser desculpa para pecar de maneira desenfreada. Ai, porque eu tenho tanto hormônio. A gente sabe, está vendo? Os hormônios explodindo por aí. Sem contar aqueles que são adolescentes eternos. Tem uns que parece que os hormônios não diminuem com a idade. Eles pulam por aí. E aí, claro, que quando chega nessa parte, ele diz para os jovens: sejam prudentes. A raiz que Paulo está usando aqui é a mesma que ele usa quando vai falar dos dons, quando ele fala do fruto do Espírito e ele fala do domínio próprio. Tanto a prudência como o domínio próprio estão caminhando juntas, né, nessa explicação de Paulo. Então ele poderia estar dizendo muito bem para nós jovens: tenham domínio próprio. Porque nós sabemos que o próprio fato de ser jovem traz alguns perigos adicionais, que com o tempo a gente vai aprendendo a domar. Porém, o cristão tem como responsabilidade, pela sua conduta diante da igreja e diante da sociedade, saber tomar e saber dominar aquilo que sabe que é. Claro que para que isso aconteça, nós dependemos do Espírito. Mas é necessário que você, jovem, seja prudente. Domínio próprio. Segura o rojão, meu filho. Às vezes as pessoas falam assim: mas você sabe como é que é jovem, né? Claro, eu sou jovem. Na minha altura aqui dos meus 28 anos, eu sei o que é ser jovem. Eu tenho mais de 28 anos, mas não faz muito tempo que eu tinha 28 anos. Ou 20. Ou 15. Na verdade, sabe quanto tempo faz que nós tínhamos 15 anos? Ontem. Foi ontem, porque passa muito, muito rápido. A gente sabe como é isso. Ninguém na igreja, de maneira correta, poderia dizer: não, isso não acontece. Acontece. As tentações vêm, as dificuldades vão ter que ser enfrentadas. Mas a orientação bíblica é: seja prudente.
E a prudência significa, inclusive, uma coisa muito importante. Se você sabe que fazer algo ou participar de algo pode fazer com que você vá flertar com o perigo, não vá. Nós saímos de uma época da igreja em que o discurso sempre era aquele lugar é pecaminoso, ponto final. Nós, com o tempo, fomos para um discurso perigoso, do tipo, não, aquele lugar não tem problema nenhum. No entanto, o discurso cristão é, nenhum lugar, em tese, é ruim ou bom. Mas você tem que saber muito bem os seus limites. Lembra que nós falamos na semana passada? Porque para o puro, tudo é puro. Para o impuro, todas as coisas são impuras. Mas você não pode se esquecer. Infelizmente, na igreja, a maioria de nós é impura. Então, cuidado. Eu não vejo, essencialmente, nenhum problema com a maioria dos lugares que muita gente diz que são pecaminosos. Mas também não recomendo esses mesmos lugares para a maioria dos cristãos que eu conheço, por causa simplesmente da falta de limites que eles têm. Simples assim. Lembra que Paulo falou para Tito agora há pouco? Você vai discipular as moças cristãs? Não, não vai não. Você vai deixar as mais idosas fazerem isso. E seja prudente. Fica fazendo besteira aí não. Não vá flertar com o inimigo. Porque a gente se acha muito assim, eu consigo. Lembre-se sempre da frase espiritual marcante que nós pedimos que você diga olhando para o lado. Você não presta. Aquele cântico de comunhão que nós cantamos aqui. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Deixa eu ver. Felipe, você poderia só postar o texto? Porque eu embaralhei as minhas folhas aqui. E eu só quero fingir agora que eu estou apenas olhando algumas coisas. Em tudo. Isso, em tudo. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles. Fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Agora Tito entra na jogada. Líderes, homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, Tito, não sobra absolutamente ninguém diante das responsabilidades que a palavra tem para a nossa vida. O argumento construído por Paulo está colocando todos em relação com todos, o que dá sentido de uma comunidade inteira vivendo para a glória de Deus, onde todos são participantes da vida que Deus vai dando. Quando nós compreendemos essa vida comunitária, muitas das coisas que nós fazemos e que parecem ser coisas ordinárias, corriqueiras, passam a ter um sentido totalmente diferente. Quer um exemplo disso? O culto. Porque se nós não tivermos, inclusive, uma boa teologia do culto, nós corremos o risco de nos reunir, domingo após domingo, de maneira idolátrica. Deixa eu explicar como é isso. Numa comunidade em que todos estão se abençoando, todos estão participando de algum tipo de discipulado, todos estão, de segunda a segunda, tentando viver de maneira mais digna do Evangelho, vivendo para a glória de Deus. Quando nós chegamos aqui no domingo, o domingo passa a ser um momento em que nós juntos, como consequência da vida que nós já levamos, cultuamos ao Deus da nossa história, da nossa vida. O domingo, esse momento, não é um momento em que nós nos encontramos com outras pessoas. É um momento que sim, nós nos encontramos com outras pessoas para juntos, como consequência da semana que acabou, louvar a Deus e começar uma nova semana como comunidade diante de Deus e para a glória dele. Esse é um pequeno aspecto da teologia do culto. O culto é algo que nós, juntos, oferecemos para Deus. Quando nós vivemos numa comunidade que não tem isso,
em que as pessoas não estão ligadas e se discipulando. Chegar aqui, você não está conectado com ninguém. Não estando conectado com ninguém, dificilmente você vai estar conectado com a palavra, com o Deus da palavra, porque lembre-se que na história da Bíblia, o Deus da palavra age sempre em comunidades, age sempre num povo, nos relacionamentos. Você vai chegar aqui e vai entender tudo o que está acontecendo como um grande teatro. Você vai para o teatro, você está pouco ligando com quem está sentado do seu lado. Você quer aproveitar a peça. E que não dê azar de sentar do lado de alguém que tosse. Porque como eu já ouvi uma vez, o chato, quando está com tosse, vai ao teatro. E ele vai sentar do seu lado. E aí nós passamos a ser críticos de tudo o que está acontecendo. A banda está tocando, e em tese ela está tocando porque alguns irmãos e irmãs têm talento musical, estão cantando aquilo para Deus, direcionando aquilo para Deus e nos convidando a juntos cantarmos com eles para Deus. Quando nós não temos o aspecto comunitário da igreja e o culto deixou de ser a celebração da comunidade, a banda está tocando e o que a gente está fazendo? Errou um acorde. Errou ali. Quem disse que você é diretor da coisa? Quem disse? Veja o problema disso. Se o culto é prestado a Deus, nós não temos o direito de dizer se aquilo está bom ou ruim. A única pessoa que tem direito de dizer isso é Deus, porque é para Ele. É a mesma coisa de você ganhar um presente, você gostou daquilo. Alguém do lado fala assim, não gostei. O que você falaria? Não é para você, azar o seu que não gostou. Não estou nem aí, o presente é para mim. É o que de repente acho que Deus deve estar falando para muitos de nós quando termina o culto e a gente fala assim, não gostei. Aí Deus olha e fala assim, azar o seu, não é para você mesmo? Se pôs para você se haver, orgia que é ser esse negócio. O pastor prega, a gente não analisa a Bíblia. A gente começa a analisar performance. Não gostei da pregação do pastor. Ele foi antibíblico? Não. Então acabou a conversa. Se ouviu uma mensagem ela é antibíblica, você tem o dever como cristão de não gostar. E de lutar contra aquilo. Enquanto ela não é antibíblica, nós não temos o direito de falar contra qualquer mensagem. Mas não é o meu estilo. Vamos ser sinceros, que estilo é o nosso? Qual seria o estilo? Seria um padrão tão lindo que alcançaria o nosso padrão de qualidade. Quem pregando? O mudo. Não. O mudo falaria muito mais profundamente, espiritualmente falando, do que o nosso padrão de espiritualidade, comparando a nossa vida com Deus. No teatro você pode ir no final da peça e dizer, não gostei. Pecinha michuruca, hein? Esse atorzinho aí é fraco. Um culto? Nunca. Nunca. O culto é a celebração da comunidade e não o teatro da liderança. Lembre-se disso. O culto é a celebração da comunidade e não o teatro da liderança. Por que eu disse que a relação é idolátrica? Porque quando o teatro é da liderança, nós idolatramos aquele que prega, aquele que toca e a comunidade que produz algo tão bom. No culto a Deus, o único ídolo é aquele que é realmente o único ídolo, que é Jesus. Nós deixamos aí de ser aqueles que adoram para ser aqueles que analisam. Analistas de culto. Analistas de espiritualidade. Gente, assim, eu acho que a gente não tem muita moral para isso. Eu acho que a gente está meio sem moral para isso. Não está? Analisar analistas de culto.
Eu ainda prefiro o padrão bíblico que diz: Deus conhece o coração, e é Ele que é analisado. Como eu não tenho condição de fazer isso, deixa para Deus o trampo. O que eu venho fazer? Eu venho adorar. Adorar. Dizer: Deus, está aqui um pecador sem vergonha que adora o Senhor. Ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A gente já falou em algumas pregações atrás o contexto da escravidão, em que Paulo, inclusive numa das suas cartas, manda tratar o escravo como irmão em Cristo. Ele diz isso para um senhor de escravos: olha, trate como um irmão em Cristo. E também que em muitos lugares o escravo era muito mais um trabalhador de dentro da casa, um trabalhador doméstico, do que esse esquema de escravidão, tortura, que às vezes nós conhecemos na história. O que eu acho que faz com que esse texto seja muito mais próximo de algumas orientações a um trabalhador cristão, a como você poderia e deveria comportar-se como alguém que está exercendo o seu trabalho, como é que você deveria fazer isso. E veja que Paulo está dizendo: todas as nossas ações e reações, todas elas, devem ser feitas e vividas para glorificar a Deus. Porque o centro da vida não somos nós, é Deus. Então tudo que você fizer, tudo que você pensar, todas as suas ações e reações, faça como se você estivesse de verdade fazendo para Deus, como se Deus não fosse apenas um aspecto longínquo da vida, mas como alguém realmente presente em cada ação que nós temos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo está dizendo: a gente faz tudo isso porque nós aguardamos a bendita esperança, a revelação do Filho de Deus, daquele que um dia há de voltar, Jesus Cristo. Aquele que é o centro da nossa adoração, porque foi Ele que nos libertou do pecado. Quanto mais conscientes nós somos da nossa pecaminosidade, provavelmente nós mais seremos conscientes da grandeza do que Deus fez na cruz. Nós fizemos uma brincadeira uma vez aqui, nós demos um preço para cada pecado, não sei quantos se lembram disso. Mentira, custava R$5. Eu não lembro os preços. Eu sei que alguém colocou adultério em 1 milhão. É mais ou menos assim. Adultério era 1 milhão, mentira era R$5. Poxa, quanta mentira que dá para mentir para chegar num adultério, hein? Vamos fazer as contas, não? Mentira era R$5, adultério era 1 milhão. Depois, tinha vários preços. Nós estamos numa média. Eu só não consigo me lembrar qual era a média de valor que a gente estava devendo no final das contas. Eu não lembro. Eu sei que o Dorival era 1,5 bilhão, mas era mais ou menos. A dívida era essa, ninguém mandou vir com essa porcaria de camisa. Era 1,5 bilhão. Imagina colocando juros, colocando todas essas coisas. Ia ficar uma coisa horrorosa. Nós chegamos, no final das contas, apenas a constatação que nós já sabíamos: que a dívida é impagável. Porque quando a gente coloca assim: adultério é 1 milhão, mas eu rodei, você tem que lembrar de Mateus 5. E em Mateus 5 Jesus fala que se você já teve um olhar impuro, você já adulterou. Então o adultério não tem a ver apenas com as vias de fato, tem a ver com as vias de pensamento. Ou seja, aí já foi para 3 bilhões facinho. Coisa. Não tem como pagar. É uma dívida que a gente não consegue lidar diante de Deus. Deus sabia disso. E Deus havia dito de maneira muito clara que todo pecado gera morte, porque Deus tem um padrão de santidade que é Ele mesmo, totalmente incorruptível, totalmente santo, totalmente justo. É por isso que Deus não se relaciona com qualquer coisa que tenha a ver com o pecado, porque Deus parte do padrão dele de santidade. E Ele tinha dito lá no começo da Bíblia que o pecado geraria morte, que nos afastaria de Deus, que nos levaria para um castigo eterno. Ele tinha dito isso para o ser humano antes do ser humano pecar.
E o ser humano pecou fazendo a opção de viver longe de Deus. Porém, Deus resolve esse problema que é nosso, porque Ele sabia que nós não teríamos condições de lidar com isso. E Ele manda o seu Filho, com quem o Pai pode se relacionar, porque Jesus não tem nenhum pecado. Nasce sem pecado, vive a vida sem nenhum pecado, e por isso Deus aceita esse sacrifício dele, porque é um sacrifício que tem o padrão de qualidade do próprio Deus. Quando ele morre na cruz, ele assume como substituto o lugar que é meu e seu. E pega a vida que era só dele, totalmente dele, e compartilha conosco. A ressurreição de Jesus existe como prova de que Deus aceitou aquele sacrifício, retirando o poder da morte da história, onde não há mais pecado, não há mais morte. E agora Paulo está dizendo, nós caminhamos em direção à bendita esperança de que um dia esse Jesus vai voltar e nós teremos a vida eterna com Ele. Por isso que é importante para nós a forma como nós vivemos aqui com outras pessoas e vivemos aqui na sociedade. Porque o nosso padrão não tem a ver com a cultura na qual estamos inseridos, mas com a bendita esperança que está em Cristo Jesus, que um dia voltará. A Bíblia diz que um dia nós veremos o céu se abrindo, e Jesus voltará e reinaremos para sempre com Ele. É para isso que nós caminhamos, é por isso que a nossa visão não é, de forma alguma, limitada àquilo que nós vemos e as sensações que vamos recebendo nessa sociedade e cultura pecaminosa. E ainda a Bíblia diz, Ele se entregou por nós a fim de alguma coisa, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Sempre que você vir alguma atitude de Deus, você vai notar que junto com a atitude de Deus na Bíblia há um motivo missional. É sempre algo feito para alguma coisa. Deus mostrando que o fim não está em nós, mas sempre no outro, no próximo. E o fim do próximo vai sempre estar no próximo próximo. A fim de alguma coisa. Porque na Bíblia ninguém tem o direito de pegar aquilo que Deus fez, guardar para si mesmo e ponto final. Na Bíblia sempre nós pegamos tudo o que Deus fez, transformamos em vida na nossa vida, para que essa vida transborde na vida de outros. E assim outros conheçam a Jesus, outros sejam impactados por Deus, e a igreja, a comunidade, o reino vai crescendo em louvor, em adoração, em santidade, em tamanho, em tudo de maneira saudável. Lembre-se que Paulo está dizendo isso para uma comunidade que está começando, ensinando, como se estivesse ensinando uma pequena criança como fazer para crescer de maneira saudável. É como um pai que diz para o filho, você precisa comer para crescer. Eu nunca ouvi isso, mas não precisava. Mas se precisa, você tem que dizer para a criança, você tem que comer para crescer. É o que Paulo está dizendo para uma nova igreja. Você precisa se alimentar dos princípios fundamentais da palavra, porque senão você até cresce, mas vai crescer de maneira muito ruim, não saudável. Isso vai trazer sérios problemas. Veja como Paulo poderia ter escrito isso hoje de manhã. Como poderia ter escrito isso pensando em nós. Eu espero que você de verdade tome essa palavra como algo para você, para o seu coração. Porque sim, quando Deus inspirava Paulo a escrever isso, pensava na igreja do nosso tempo. Pensava que sim, haveria uma igreja na cidade de Piracicaba no ano de 2015, precisando de orientações para ser igreja para a glória de Deus. E como eu disse na semana passada, eu quero repetir hoje, eu espero que a palavra de Deus seja um profundo incentivo para que a gente saia daqui doido para inspirar, doido para sermos inspirados e viver para a glória de Deus. Viver profundamente para a glória de Deus, com todas as nossas forças, para Deus, tendo a bendita esperança de que um dia tudo isso valerá a pena. Pode ser que durante esse meio tempo a gente receba algumas coisas ruins em troca do bem que nós fizemos, mas vai chegar um momento em que os céus vão se abrir e nós moraremos para sempre com o nosso Deus. Há um momento, e esse momento há de chegar, em que toda lágrima será enxugada. Só haverá festa, louvor,
só haverá uma vida dedicada plenamente ao Cordeiro de Deus, que segundo a Bíblia é a luz da cidade onde nós vamos morar. A Ele toda a glória. Deus ajuda-nos a viver para a glória do Senhor. E ajuda-nos como igreja a realinharmos aquilo que precisa ser realinhado, a solidificarmos aquilo que precisa ser solidificado, para que a nossa igreja não seja uma igreja que, de maneira muito infeliz, repete alguns costumes da sociedade que nós vivemos, fazendo de toda manifestação espiritual um teatro, em que nós somos atores muito parecidos com aqueles que nós chamamos de hipócritas. Senhor, tem misericórdia de nós e não permita isso em nós. Mas ajuda-nos a viver de maneira sincera, reconhecendo as nossas falhas e dependendo do Espírito. Reconhecendo as nossas falhas, mas ainda caminhando em direção à bendita esperança da volta de Jesus. Ajuda-nos a olhar a nossa sociedade, não como grande inimiga, mas como alvo do Teu amor. Ajuda-nos a olhar para a nossa vizinhança como alvo do Teu amor. E a olhar para o espelho com a seriedade que a Tua palavra quer de nós. Nós pedimos que seja assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.